Você já deve ter passado por isso. Termina um relacionamento, clássico, tem aquele momento de fossa, tem aquele momento do desapego, tudo mais. Enfim, depois de um tempo que você já superou, parece que fica uma questão ainda não resolvida. Você fica com uma preocupação com o ex, você fica meio querendo saber o que aconteceu com a sua sogra que estava doente, ou então certas ideias que esse relacionamento, né, que você construiu aí com seu ex, com a sua ex, enfim, fica ainda meio que te influenciando no dia a dia, parece que você, sabe, tem que dar uma satisfação, não quer fazer certas coisas porque lembra que, o que ele ia pensar, esse tipo de coisa. Ou então, você tem um amigo, sei lá, de infância, e que de certa maneira o seu amigo de infância, você tá ali no Instagram, você tá fazendo seu trabalho, você não encontra ele vai lá e te critica. Ele vai lá, mete pau em você, coisa e tal, você fica meio chateado, você fala, mas pô, por que o cara tá fazendo isso? Ele nunca fez isso. Ou outro exemplo, você trabalhou numa empresa. E aí quando você trabalha numa empresa, você é demitido dessa empresa, ou então assim, você sai deste emprego, de repente você é chamado para uma concorrente, você fica meio, sabe, como você fica olhando pro teu ex-chefe, assim, falando, pô, o cara era legal, será que eu vou trabalhar pro concorrente? Como é que vai funcionar isso daí? Enfim, tudo isso que eu falei aqui, todas essas relações, é o que eu chamo de relação residual. E nós precisamos falar sobre isso. O que é uma relação residual e por que você sofre tanto com ela? Relação residual é essa relação em que você não tem mais um motivo, a relação de fato não existe, mas você tem um apego àquilo. Ainda tem um elo, ainda tem uma preocupação, ainda tem um interesse, ainda tem uma vontade de mandar uma mensagem. Você fica como se tivesse assim, grudado com aquilo. E qual que é o problema da relação residual? O problema da relação residual é que nunca você tem a sensação de que agora você pode seguir adiante e tomar as suas próprias decisões. Uma coisa que eu sempre digo é que a relação, dependendo da relação, ela sempre é um grande acordo que você faz com os outros. Então, se você está namorando com alguém, você está fazendo um acordo para ver se vocês chegam no meio termo, para ver se vocês se entendem. Se você está tendo uma relação aí de parceria, de trabalho profissional, vocês também estão tentando chegar num acordo. Se você tem uma amizade, também tentando chegar num acordo. Então veja, quando estamos numa relação é super natural que tudo aquilo que eu pense, eu queira compartilhar e eu queira chegar a uma conclusão e quem sabe convencer essa pessoa a fazer o que eu estou querendo ou então chegar no meio termo entre o que eu quero e o que a pessoa quer. Nós sempre estamos assim. Sempre estamos em relação ao outro. Sempre estamos conectados ao outro e à opinião do outro. O problema é que quando essa relação acaba, talvez essa conexão foi tão importante para você, ou talvez não foi tão importante, mas você nunca reparou, você continua vivendo como se essa relação ainda tivesse uma importância. Isso é uma relação residual. E você, normalmente, a maior parte das vezes o que acontece com essa relação residual é nos relacionamentos afetivos amorosos. Ainda fica aquela sensação. Ainda parece que... Vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais palpável. A menina vai lá, né, terminou com o namorado. O namorado era um cara legal, coisa e tal, mas não estava mais se entendendo, com planos de vida, enfim. O dia a dia, o cotidiano não era ruim, o problema era o objetivo do cara. Aí toda vez que ela vai sair com o cara, ela fica comparando o ex dela com esse novo cara. Ok, isso pode acontecer, eu entendo. Mas o problema fica aquela coisa assim, o que ele pensaria se me visse com esse cara? O que ele ia achar se ele soubesse que? Ou vou dar um exemplo, o sujeito, né, foi castrado no seu relacionamento, teve uma namorada lá que impedia ele de sair, coisa e tal, bababá, e aí ele tá solteiro, já faz lá um tempo, e aí o amigo chama e fala, cara, vamos viajar, vamos lá, vamos pegar uma casa, sei lá, uma praia, vamos aproveitar, vai ter uma mulherada, bora. E o cara faz, não, mas será, cara? Será que eu não deveria ser um cara mais sincero? Será que eu não deveria ser um cara mais tranquilo, mais sossegado? Lembro que meu último relacionamento, a minha ex falava que o cara ser um homem, ele precisava ter algumas posturas, e será que... Ou seja, esses tipos de pensamento que te amarram são vindos de uma relação residual que você tem com seu ex.
com uma relação residual que você tem com a sua ex. Por quê? Porque não faz sentido. O primeiro caso que eu falei aqui. E daí o que o teu ex está pensando? E daí o que tua ex está pensando? Ah, se ele me visse agora, se ele te visse agora, dane-se. Tem? Você não deve mais satisfação. Ou no segundo exemplo, se você quiser viajar com seus amigos, dormir na zona, se quiser fazer... Não interessa mais. Se a sua ex tinha um princípio de que para ela um homem maduro é aquele que não sai com os amigos, não fica nessa farra, nessa bebedeira, mas você é um cara que é um homem maduro, paga suas contas e de vez em quando você, por estar solteiro, quer sair com seus amigos, por que tu não faz isso? Então, esse tipo de coisa é muito importante para a gente mapear a nossa vida. Agora vem um momento terapêutico aqui, já que eu sou psicólogo, deixa eu te ajudar nesse sentido. Olha para a tua vida e tente mapear se ainda você não tem relações, no plural, hein? Relações residuais com as pessoas que você conviveu ou com as pessoas que você trabalhou. Será que não existe isso dentro de você? Porque de certa maneira, quando nós saímos de um relacionamento e ainda mantemos alguma relação residual, você ainda não tem uma liberdade de fato para agir. Você ainda não se sente livre. Porque uma coisa é eu assumir a influência positiva da minha ex. Isso é uma coisa. Uma coisa é eu ver que no relacionamento eu passei por experiências, essas experiências me mudaram. Outra coisa é perceber que realmente, para eu ser um homem, eu precisava parar de farra e esses amigos, eles são meio zoados. Veja, essa postura é você ser responsável com aquilo que você viveu. O ratifico ou retifico. O que eu aprendi nessa relação que eu quero levar para minha vida, porque eu quero, porque isso é importante para mim. Na relação residual, não é isso. Você não faz por escolha, você continua de certa maneira sobre o domínio daquela influência. E vou te dizer, na maior parte das vezes, o teu ex, a tua ex, tá cagando pro que você tá pensando, entendeu? O que meu ex vai pensar? O teu ex deve estar fazendo a mesma coisa no outro date, entendeu? E se não tá, queria estar, entende? Mas a questão é essa, na relação residual, não tem essa liberdade, não tem essa análise. Você simplesmente por um costume, você continua fazendo. Você continua fazendo. Eu já vi algumas pessoas em que, sei lá, mudaram seus hábitos alimentares ou mudaram o tipo de música que escuta, termina o relacionamento, a pessoa continua indo naqueles lugares, mesmo nunca tendo gostado daquilo. Ela meio que perde a própria identidade. Não vou falar sobre isso agora, mas isso é algo que é interessante de ver. Mas muitas vezes a pessoa ela percebe que ela não sabe mais do que ela gosta. E então fica atrelado ao ex. Então fica atrelado àquilo que vivenciou. Claro, e a relação residual que eu tô falando aqui, note, ela é quando você terminou com a pessoa, você não conversa mais com a pessoa. E o sentimento, a relação ainda existe. Pior ainda é vocês. Vocês, pessoas sem bom senso. Vocês que não escutam a palavra do bom senso. Vocês que não querem ser normal e ter bom senso. Pior vocês, meus caros e minhas queridas, que terminou com ex e é amigo. Isso eu não vou nem falar aqui. Entende? Continua lá conversando, mandando meme, continua naquele... É claro, é descaradamente sem noção isso daí, entende? Sem bom senso. É claro que vai ter uma relação residual. E ainda tem gente que aí, meu amigo, isso daí, pra mim, ó, caso perdido. Tem gente que ainda fica contando pro ex ou pra ex os casos que tá acontecendo, as novidades, manda foto. Aí, meu amigo, aí tá, eu não tenho mais idade pra essas coisas, eu tenho 40 anos, graças a Deus eu tenho 40 anos. Eu não preciso mais olhar para essas coisas e ter um olhar de compreensão. Falar, não, é um modo como eles, é um modo errado como eles agem, tá? Mas veja, o que nós temos que levar em consideração aqui é, nesta relação você tem que avaliar, pegar o que é para você e o que não é. Muitas vezes a gente fica com relação residual porque no antigo relacionamento a intensidade moral, de julgamento moral era muito grande. Era muito intenso, tá? Porque você tá errado, porque isso não tá certo, porque isso é uma coisa que eu me faço, porque tu é uma rapariga, porque isso daí, você nunca mais vai... Às vezes tem isso, não precisa ser um relacionamento tóxico. É simplesmente um relacionamento que tinha muito essa coisa do julgamento moral. Aí você sai de lá como se
aquela informação entrou, não dá para desver o que foi visto. Então, olhe para essa relação e veja o quanto você ainda não está em referência àquilo. Ah, Jota, mas veja, eu entendo que tem uma complexidade aqui. Ah, Jota, mas veja, eu aprendi muita coisa com meu ex. Tá. Então aí você vai ter que diferenciar o que você aprendeu do seu ex. Porque senão você vai criar uma relação residual. Você vai ter que. Ah, mas o cara, sei lá, por meio dele foi que eu comecei a ler, foi por meio dele que eu comecei a fazer atividade física, foi por meio dele que ele me mostrou, sei lá, um universo de música, de cultura legal, por meio dele que eu me converti. Beleza, tudo bem. Mas então você vai ter que pegar a conversão e separar do seu ex. A conversão foi sua. Quem se interessou pela cultura, pela música, sei lá o que, foi você. Quem começou a ter gostos de culinária melhor, foi você. Ele apresentou, ele foi um caminho para isso. Você tem que pegar para você. Tá? Então isso faz com que você diminua essa relação residual. Eu dei muito exemplo aqui de relacionamento amoroso, porque normalmente é o que mais pega essa relação residual, porque tem todo o envolvimento afetivo do coraçãozinho, não é mesmo? Mas a questão assim, também com amigos. Na vida a gente desfaz amizades. E às vezes a gente continua em relação àquilo. E veja, com amigos às vezes isso até aparece com mais clareza. A gente desfaz a amizade e pode acontecer de a gente manter uma relação residual fazendo o quê? Fazendo quase que como fazendo coisas e lembrando que o teu ex-amigo não gostava daquilo e você faz meio que com um prazerzinho, né? Nossa, se fulano me visse agora, eu ia ficar puto. Quem desdenha quer comprar, não é mesmo? Então assim, se você ainda pensa nisso, nossa, imagine o que eles iam pensar. Ah, se você ainda fala sobre isso, se você ainda alimenta meio que um negócio assim, tá, beleza, o cara virou a cara pra mim, me bloqueou, então que se lasque, entende? Eu vou provar pra ele, agora eu vou trabalhar aqui na minha, porque um dia eu vou provar pra ele que eu não sou quem ele pensa que eu sou. Se você ainda está fazendo isso, isso ainda é uma relação residual. Ainda é uma relação residual. Porque você ainda está fazendo algo olhando no retrovisor. Dá para andar para frente olhando no retrovisor? Não dá. Dá para dar uma conferida. Mas a relação residual é como se você ficasse olhando mais para o retrovisor e dando uma conferida na pista. Entende? Então em amizades também é muito interessante a gente ver isso. Porque amizades podem ter acabado por uma discordância e você pode ter levado para sua vida o peso ou a dúvida do será que eu tô certo, será que eu tô errado, nossa, ele não fala mais comigo, porque eu não sei. E você tipo, você fica, será? Eu acho que eu não vou me aproximar de mais ninguém, porque talvez eu não seja uma boa. Você começa a entrar nesse murmúrio, você começa a entrar nesse processo. Isso é uma relação residual. Porque você tem que olhar e falar, cara, não me pertence mais. A gente tem que aprender, ó, eu beirando de novo desapega. A gente tem que aprender a abrir mão das coisas. Abrir mão das coisas. Porque enquanto a gente não abre a mão das coisas, a gente não consegue fechar ciclos. A relação residual é isso. Eu não abro mão de pensar, de imaginar ou de querer provar esse tipo de coisa. Inclusive pode ter relação residual com família. Falei tanto sobre pais aqui, né? Tem alguns vídeos meus aqui. A gente pode ter relação residual com família. Às vezes com um irmão, às vezes com um primo, com uma tia, com um pai, com uma mãe. Mas a gente entende que a relação residual familiar, como ela, você, né, nasceu da sua família, né, do ventre materno você nasceu, da união dos seus pais. Então é claro que vai ter aí uma relação em que você vai lembrar disso, né? Porque foram eles que te ajudaram a estruturar o seu ser. Isso é compreensível. Mas muitas vezes também você já está morando sozinho, você já passou, você já não é mais adolescente, mas você ainda lembra dos esporros que seu pai te dava quando você era adolescente e só fazia cagada. Cara, não tem por que alimentar isso. Não tem por que alimentar isso. A relação residual, então, é aquela foto que você não joga fora, é aquele crachá que você não joga fora, é aquele papelzinho que você não joga fora. Não porque você gosta muito da foto, mas porque vai que eu preciso um dia. Ah, mas é tão bonitinho. Ah, mas
Ah, não custa nada guardar. Você percebe que essa relação ela vai se construindo com esse tipo de argumento, entendeu? Não é argumento positivo, é argumento negativo. Vai que um dia eu precise, vai que é uma hora eu preciso registrar. Vai, então tira uma foto. Uma foto da foto, guarda no celular, sei lá. Mas precisa ter lá a fotinha, você precisa ter a cartinha que te mandaram. Gente, tem gente que já passou dos 20 anos, que tem caixa guardada das cartinhas da adolescência. E leva isso. É casado, mas tem uma caixa guardada. Pra que isso? Pra que, minha gente? Vai criando uma relação residual. Porque nós também temos que prestar atenção quais são as referências morais que nós temos na nossa vida. Quais são as referências de avaliação que a gente tem na nossa vida. E se a gente vai mantendo essas relações residuais, o que acontece é o quê? Essas pessoas começam a ganhar poder. Essas pessoas ficam importantes. Várias vezes em consultório eu vejo pessoas falando, cara, mas eu ainda fico fazendo esse processo. Eu ainda, sei lá, quando eu chego em casa, eu ainda tiro o sapato na porta, mas eu nunca gostei disso, porque quem gostava disso era meu ex-marido, entende? Ah, toda vez que eu vou sair, eu lembro uma vez, eu vi uma amiga minha fazendo isso. Ah, ela tava na rua, de repente viu um semáforo piscando, ela pegou o celular, ligou pro número e falou a rua. Eu falei, que é isso? Ah, é que meu ex-marido, ele trabalhava com isso. E daí toda vez que eu vejo um semáforo, eu faço isso para ajudar o trabalho deles. Você tá fazendo isso? Eu não perguntei para ela, mas assim, você tá fazendo isso por um impulso ou você tá fazendo isso porque você realmente acha que é um trabalho digno? Não que seja ruim, né? Claro que é bom alguém ter um número. E foi muito rápido, assim, né? Porque a mulher falou super rápido, assim. Mas que é isso, né? Tipo um código, assim, sabe? Que PA, sei lá, um troço assim. Mas por que, gente? Você vai dando, você continua dando poder, você continua ocupando espaço na sua vida. É exatamente como eu disse. É o ursinho de pelúcia que você ganhou no seu aniversário, lá atrás, de um padrinho. Tem que chegar uma hora que a gente tem que decidir o que vai ocupar o espaço da nossa vida e o que não vai ocupar o espaço da nossa vida. Nós temos que decidir que tipo de relação a gente vai ter. Quando a gente chega na fase adulta, a gente tem que ter relações conscientes. Não dá para ter relações por condescendência, relações residuais. Não dá. Você tem que decidir isso. Por isso que você tem que fazer essa avaliação na sua vida. Então, se vai ficar alguma coisa, isso tem que ter uma funcionalidade. Se vai ficar alguma coisa, isso tem que ser bom para mim. Eu tenho que lembrar disso, isso tem que ser bom para mim agora. Não pode ser um negócio, é que eu mantenho por causa de uma certa nostalgia. Pra que fazer isso? Pra que alimentar isso? Na hora que o pau torar, sabe qual que é o problema da relação residual? Na hora que o pau tora, às vezes a referência do que você viveu com essas pessoas, do trabalho que você viveu, da amizade que você viveu, essas pessoas é que vão vir como referência para você. Tanto que é o caso que eu dei aqui. Eu tô saindo com um cara, o que será que meu ex pensaria sobre isso? Ou o que será que a minha ex-sogra pensaria sobre isso? Se não tem a relação residual, o captar esse pensamento não parece tão rápido. Não vem tão rápido a ex-sogra, não vem tão rápido o julgamento do ex-namorado. Esse é o problema. Na hora que a coisa tensiona, a gente pega alguns auxílios, a gente imagina alguns auxílios, a gente imagina algumas pessoas nos aconselhando. Relações residuais fazem o quê? Que essas pessoas que não fazem mais a sua vida e possivelmente estão cagando pra você, se tornem pessoas importantes dentro de você. Enfim, eu acho que você entendeu, não é mesmo? E principalmente aqui, o que eu quero dizer é não ter uma relação residual comigo. Dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Vamos ter eu posso ser útil pra tua vida, entendeu? Não fica, eu tô ali, nem sei porque eu sigo. Não, agora você sabe, você assistiu esse vídeo inteiro, você gostou desse vídeo, volta, vamos criar esse laço, esse elo novamente, um elo forte. E além disso, é óbvio, né? Além de você curtir a página, compartilhar, comenta aqui pra mim, aqui embaixo, como é que é com a tua vida. Como é que é essa relação residual? Você tem ainda? Já sofreu por isso? Não tem? Com quem que foi isso? Quem que ainda parece meio que um fantasma na tua vida? Ou alguém que você poderia desapegar? Né? Uma coisa que eu não falei aqui, que eu acho que é interessante para concluir aqui. Normalmente relações residuais, quando você se dá conta, você consegue cortar com uma facilidade muito grande. Sabe aquela coisa assim do...
Nossa, é verdade. Ah, não, não dá mais pra ser assim. Relações residuais, muitas vezes o fim dela é assim, é um estalo. Basta você olhar pra trás e falar: ah, velho, pra que eu vou ficar pensando nisso? Tá? Mas enfim, comenta aqui pra mim, compartilha. Vamos em busca de uma vida com bom senso. E claro, seja normal, tenha bom senso. Tudo que eu quero aqui com você é que você seja normal, meu cara. Pra enfim ter essa vida com bom senso. Maravilha? É isso. Até mais. Tchau, tchau.